beira R$6 impostos de Santa Catarina, mesmo com a medida provisória da isenção de tributos federais nos combustíveis prorrogada por 2 meses. O Procon já está de olho. Terceiro dia do ano e pelo menos 2 mulheres já perderam a vida assassinadas no Planalto Norte catarinense. Os casos acendem um alerta. Novas regras do Pix, o meio de pagamento que ganhou espaço na vida financeira dos brasileiros. Mirage Circos estreia em Florianópolis. Estrutura com mais de 40 mil metros quadrados vai receber o público durante todo o mês de janeiro. E ainda as últimas homenagens ao rei do futebol. Uma multidão acompanha a despedida ao Pelé. Olá, muito boa noite para você. A gente começa a edição de hoje falando de gasolina e olha, tá pesando no bolso dos catarinenses. Mesmo com a medida provisória da isenção de tributos federais nos combustíveis prorrogada por 2 meses, alguns postos subiram o preço e o litro beira R$6. Mas o Procon já está de olho. Novo aumento no preço da gasolina? De fato, havia expectativa que os preços subissem após a mudança de governo, o que acabou não ocorrendo, já que após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou a isenção de impostos federais sobre os combustíveis. Mesmo assim, os consumidores temem um novo reajuste no preço da gasolina. Lá perto do meu bairro já deu uma aumentada, sim, por isso que eu até vim aqui. Vim para o centro, aproveitei para abastecer aqui porque estava mais barato. Em tempo de alta nos combustíveis, todo mundo tem que procurar um posto bom aí. Logo após a virada do ano, o preço da gasolina subiu e passou dos R$6 o litro em alguns postos de combustíveis da capital, o que gerou uma grande preocupação para os motoristas. Mas esse aumento inesperado tem uma explicação. Muitos postos já receberam os combustíveis com reajuste por parte das distribuidoras e decidiram repassar ao consumidor. Além disso, muitos já subiram os preços sem contar com a isenção dos impostos. Veja, o que ocorreu aqui até o dia 31, todos nós estávamos preparados para receber um aumento de em torno de R$1 no preço da gasolina a partir do dia 1º. Isso significa que alguns postos, não foram todos, realmente aumentaram o preço no dia 1º. Quando chegou às 3 horas da tarde, o nosso presidente homologou, consequentemente todos esses postos retornaram. Nesta terça-feira, o Procon de Santa Catarina iniciou uma operação em todo o estado para fiscalizar e coibir aumentos abusivos nos preços. Somente no primeiro dia, 15 estabelecimentos foram vistoriados. Os postos notificados terão 10 dias para dar explicações. Por enquanto, não há previsão de aumento, mas continua valendo aquela máxima de pesquisar para economizar. Nós acreditamos que desses próximos 60 dias não haja nenhuma alteração neste produto, a não ser que o barril do petróleo exploda de valor, que a variação cambial também suba e que os governos atuais continuem na política anterior. Hoje a palavra é a seguinte: procura. Existe preço para grande quantidade de clientes, ou seja, existe uma variação de preço muito grande. Hoje na Grande Florianópolis, tu tem preço desde R$ 5,50 até R$ 4,70. Então, pesquisar. E agora a gente muda de assunto porque estamos no terceiro dia do ano de 2023 e 2 mulheres já perderam a vida assassinadas no Planalto Norte catarinense. Os casos acendem um alerta. Quem traz os detalhes é o repórter William Tenório. Após o ano de 2022 terminar com 54 casos de feminicídio em Santa Catarina, 2023 inicia de forma preocupante. Em menos de 24 horas, 2 mulheres foram brutalmente assassinadas em cidades do Planalto Norte do estado. Na manhã de segunda-feira, em São Bento do Sul, Lucimar de Góes Couto, de 44 anos, foi morta a golpes de faca. E o principal suspeito de cometer o crime é o seu ex-companheiro. Após esfaquear a ex-companheira, ele fugiu, mas no caminho colidiu com o carro que conduzia de frente com uma carreta na SC 418, sentido Campo Alegre. E ele acabou então se evadindo do local. De posse de informações de que ele possuía familiares na região, a Polícia Militar iniciou buscas e prendeu o suspeito. A motivação do crime seria por ciúmes.
O segundo feminicídio aconteceu na noite de segunda-feira em Canoinhas. Magali Oliveira, de 40 anos, foi encontrada agonizando pela própria mãe em casa e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local do crime. O autor também seria o ex-companheiro da vítima, que teria ido até a casa dela e agredido com um objeto cortante na altura do pescoço, segundo a Polícia Militar. Eles estavam separados há cerca de 2 semanas e, de acordo com a Polícia Militar, após o crime, o homem acabou cometendo suicídio em um outro bairro da cidade, na casa de sua mãe. Os 2 crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil de Santa Catarina. Um fato que chama a atenção é que, em ambos os casos, as vítimas já vinham recebendo ameaças por parte dos autores. De Joinville, William Tenório, para o Band Cidade. E agora vamos falar sobre trânsito. Os motoristas devem ficar atentos, pois com o controle da pandemia de Covid-19, a CNH volta a ter até 30 dias para renovação em todo o Brasil. A renovação é obrigatória a qualquer cidadão que pretenda conduzir e continuar conduzindo seu veículo. Para quem tem menos de 50 anos de idade, a habilitação vale por até 10 anos. Condutores com mais de 50 anos de idade e menos de 70 anos vale então por até 5 anos. E a partir de 70 anos o prazo de validade é reduzido para até 3 anos. Olha, atrasar a regularização do documento é considerado infração gravíssima com multa de R$ 293,47. Além, claro, de 7 pontos na CNH, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Por isso, confira aí a data de vencimento da sua carteira e fique atento. E olha, logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques do jornal de hoje. A emoção na despedida a Pelé. Foram mais de 4 horas de cortejo pelas ruas de Santos. As homenagens pelo mundo. FIFA divulga clipe sobre o rei do futebol. Na posse de novos ministros, o governo anuncia mudança no programa para renegociar dívidas e admite que pagamento do adicional do Bolsa Família deve atrasar. Isso e muito mais daqui a pouco em detalhes, às 7h20. A gente te espera. E veja a seguir as novas regras para o sistema de transação financeira mais usado no Brasil, o Pix. E ainda, a volta para casa após o fim de semana de Réveillon foi de trânsito intenso nas rodovias de Santa Catarina. É já já. Estamos de volta e olha, já está valendo a regra para o novo salário mínimo a partir deste ano. O Congresso aprovou o reajuste em dezembro do ano passado como forma de compensar a desvalorização do real diante da inflação do último ano. O reajuste foi de 2,7% de ganho real, ou seja, superior à inflação, e vai aumentar as despesas federais em cerca de 6,8 bilhões de reais. Então, em 2023, o novo valor do salário mínimo está fixado em R$ 1.320. Olha, de acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos, em 2 anos, mais de 26 bilhões de pagamentos foram realizados com o Pix. Ele já é considerado o meio de pagamento mais usado no Brasil, mas agora vai ter novas regras, olha só. Com as novas regras, o limite individual por transação deixa de existir e o usuário pode transferir o valor máximo cadastrado de uma única vez ou em várias ações. Por exemplo, o cliente pode transferir R$ 5.000 de uma vez ou R$ 500 em 10 movimentações diferentes. O horário e o limite noturno também foram alterados. As movimentações mais baixas, que começavam às 8 da noite, podem iniciar às 10. Já nas modalidades Pique-Saque e Pique-Estroco, o limite foi ampliado. Agora é possível movimentar até R$ 3.000 durante o dia e R$ 1.000 à noite. Segundo o Banco Central, são mais de 141 milhões de usuários cadastrados entre pessoas físicas e jurídicas. A ferramenta foi lançada em novembro de 2020 e se popularizou por permitir transações bancárias instantâneas e sem taxas. Então, você pode ter aí uma melhoria na prestação do serviço, que já é um bom serviço, né, pelos volumes que a gente tem e adesão, a gente consegue, então, trazer mais melhoria para os nossos clientes. Tá? Entendemos que sim, que é uma boa melhoria. Quem usa a ferramenta para compras terá como referência o mesmo limite do TED e não o cartão de débito. Nas contas de pessoas jurídicas, o Banco Central não estabelece mais um valor máximo. Essa determinação fica a critério das instituições financeiras.
E que tal um dinheirinho extra? Já está disponível para alguns brasileiros o saque aniversário do FGTS. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Esse mês, cerca de 1.300.000 cotistas já podem fazer o saque. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês do aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Coisa boa, hein? E olha, vem mudanças no tempo. A quarta-feira começa chuvosa, mas deve melhorar no decorrer do dia. Confira os detalhes na previsão do tempo. O dia começa nublado e chuvoso em todo o estado, com melhora gradativa do tempo no decorrer da quarta a partir do extremo oeste. Isso porque a frente fria que estava sobre o estado vai embora. O calorão vai dar uma trégua. A temperatura fica um pouco mais baixa em relação aos dias anteriores. No Grande Oeste, máximas que podem chegar aos 33 graus. Já no litoral e demais regiões, máximas que não devem passar dos 29 por conta da nebulosidade. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Criciúma, mínima de 17 e máxima de 27. Em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 30 graus. E olha, a volta para casa depois do fim de semana de Réveillon foi de trânsito intenso nas rodovias de Santa Catarina. Por conta das filas quilométricas, o Procon de Tubarão liberou as cancelas do pedágio. Filas quilométricas se formaram na volta para casa, o que fez centenas de motoristas permanecerem horas na fila do pedágio. Depois de receber várias denúncias sobre o tempo de espera, que superava os 15 minutos, a equipe do Procon de Tubarão liberou as cancelas e a passagem de mais de 200 veículos sem o pagamento do pedágio nesta segunda-feira. Os motoristas estavam tentando voltar para casa. O Procon de Tubarão realizou nesta segunda-feira, dia 17, uma ação de fiscalização na BR-101, lá no pedágio, no bairro São Cristóvão. Em função de denúncias de usuários que estavam mais de 10 minutos aguardando na fila. A BR-101 é uma das principais rodovias que corta o estado. E nesta época do ano tem movimento acima da média. Entramos em contato com a CCR Via Costeira, administradora do trecho. Por nota, a empresa disse que opera as praças de pedágio dentro das regras acordadas com a ANTT. E lembrando que em casos de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon da sua região. E olha, policiais rodoviários federais apreenderam, na manhã desta terça-feira, 260 litros de agrotóxico importados ilegalmente da Argentina. A apreensão ocorreu na BR-282, em Vargem Bonita. Os agentes desconfiaram de um veículo com placas de Indaial, com a parte traseira muito baixa, e aí fizeram a abordagem. No compartimento de carga havia 13 galões de herbicida com 20 litros cada. O condutor disse aos policiais que transportava veneno da Argentina e que receberia um pagamento para levá-lo até a região do Vale do Itajaí. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder pelo crime de contrabando. Esse agrotóxico pode causar doenças graves em quem manipula o produto e é proibido no Brasil. E veja a seguir as notícias do esporte, o adeus a Pelé. E ainda, a chegada de um circo especial na capital. A gente conta tudo daqui a pouquinho. E atenção, moradores da capital e região. A ponte Hercílio Luz será fechada daqui a pouco. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou o fechamento pontual para a limpeza das estruturas que foram utilizadas durante a festa da virada. O tráfego de veículos estará bloqueado nos dois sentidos hoje à noite para a limpeza do local. A Polícia Militar Rodoviária vai auxiliar a operação, que começa às 8h30 da noite. A necessidade da limpeza foi constatada pela equipe de manutenção da ponte, que encontrou resíduos deixados pelos fogos de artifício do Réveillon. O bloqueio das pistas deve durar cerca de 2 horas.
E agora no Band Cidade é hora das notícias do esporte. Com a venda do jogador alemão, a equipe do Avaí começa 2023 com dinheiro em caixa. O Avaí deve receber nos próximos meses cerca de R$400 mil pela negociação do atacante alemão com a equipe do Internacional. Quando foi fechada, a negociação previa a troca por empréstimo de um atleta do Inter ao Avaí. Como a equipe de Florianópolis não teve o atleta do time gaúcho emprestado, o Colorado deve realizar o pagamento em 2 parcelas a partir de março de 2023. Na negociação, o Avaí manteve 30% sobre os direitos econômicos do jogador e deverá lucrar em uma futura venda. No início de outubro, o Internacional anunciou a prorrogação do contrato com o centroavante até dezembro de 2025. A equipe do Brusque anunciou a contratação do volante Rodrigo, que atuou no Tombense nas últimas 4 temporadas. O atleta assinou com o Bruscão até o final da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2022, o jogador atuou em 37 partidas pelo Tombense. O Brusque estreia no Campeonato Catarinense no dia 15 de janeiro contra o Barra, no estádio Augusto Bauer. E esta terça-feira foi marcada pela comoção de súditos que se reuniram para se despedir do rei Pelé. Depois do velório na Vila Belmiro, um cortejo passou pelas ruas de São Paulo. É no maior cemitério vertical do mundo que o rei vai descansar. Edson Arantes do Nascimento terá uma sala especial, reservada para o sepultamento. Segundo a família, o pedido de um mausoléu no primeiro andar foi do próprio Pelé, de 200 metros quadrados reservados para o rei. Nessa sala tem grama sintética, estátuas de Pelé e até mesmo camisetas de times pelos quais o rei passou. A decisão de não ficar no 9º andar, com vista para a Vila Belmiro, ao lado do pai, do irmão e da tia, foi justamente porque Pelé sabia do gigantismo que carrega. Com uma sala caracterizada com itens que remetem à trajetória do rei, o espaço será aberto ao público já na semana que vem, após os 7 dias de luto dos familiares. O corpo de Edson Arantes do Nascimento chegou no Memorial Necrópole Ecumênica depois de um trajeto entre ida e volta de aproximadamente 12 quilômetros. O caixão deixou a Vila Belmiro sob o coro de fãs. Pela orla da praia, o cortejo passou pela casa da Dona Celeste, mãe de Pelé, que hoje tem 100 anos de idade e está acamada. Durante todo o trajeto, milhares de fãs puderam se despedir do rei e prestar as últimas homenagens em Santos, no litoral paulista. Há 50 anos, Pelé jogou em Florianópolis, uma partida amistosa entre Avaí e Santos. Uma lembrança guardada na memória dos amantes do futebol catarinense. A única vez em que Edson Arantes do Nascimento Pelé pisou nos gramados do estado de Santa Catarina foi no dia 15 de agosto de 1972, em um amistoso contra o Avaí, no extinto estádio Adolfo Conder, que ficava na região central da capital, hoje a beira-mar, onde está construído um shopping center, uma partida histórica que ficou na memória de muitos catarinenses. A cidade parou, afinal, era o rei do futebol entrando em campo, prestes a encerrar a sua carreira. A partida terminou 2-1 para o Santos, e teve catarinense em campo, que até hoje não esquece daquele momento que marcou a vinda do rei para Santa Catarina. Um dos privilegiados foi Badu, ex-jogador do Avaí, que na época tinha apenas 19 anos e viveu alguns minutos de glória em campo jogando contra Pelé. Joguei lá uns 8, 10 minutinhos, entrei no jogo, Santos 2, Avaí 1, na única oportunidade em que o Pelé jogou no estádio Adolfo Conder. Falar de Pelé, quando você tem algum comentário e coloca Pelé no meio, acaba tudo. Porque Pelé, sem sombra de dúvida, foi o maior de todos os tempos. Não tem nada igual. Tudo que você possa imaginar no futebol, o Pelé fez. E eu, começando aos meus 19 anos, tive o privilégio de ter a oportunidade de jogar um pouquinho contra ele. Todos nós temos o nosso final, né? Cada um de nós tem o nosso dia. E, infelizmente, para nós brasileiros e amantes do futebol, chegou o dia do Pelé. Lamentável. Pelé eterno. Um abraço e que Deus arrume um lugar
merecedor para ele, o rei de todos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E que despedida ele mereceu realmente. Agora, o show circense chegou na capital de Santa Catarina. A estrutura do Mirage Circus, espetáculo comandado pelo artista Marcos Frota, está montada na frente da Passarela Nego Querido. Os mais de 40 mil metros quadrados vão receber o público durante todo o mês de janeiro. E junto com o espetáculo O Gigante Brasileiro, como é carinhosamente chamado, também vão tentar bater um recorde. A apresentação do Globo da Morte na maior altura do mundo, olha só. A estrutura do espetáculo chama a atenção de quem passa pela Avenida Governador Gustavo Richard, no centro da capital. Tudo está sendo cuidadosamente preparado para a estreia no dia 5 de janeiro. O anfitrião do show, o ator Marcos Frota, já chegou na cidade pronto para trazer mais alegria à Ilha da Magia. A alegria do circo tem tudo a ver com verão. Com sol, com descontração, com prazer, com encantamento, com magia. Então a gente trouxe o circo, o Mirage Circus, para Florianópolis, para fazer esse encontro da alegria do circo com a alegria dessa cidade que é, sem sombra de dúvida, uma das mais lindas do Brasil e do mundo inteiro. A cidade também encanta os artistas nacionais e internacionais que fazem parte do show e vão passar metade do seu verão em Floripa. Já há algum tempo que a gente vem preparando essa estreia. E a turma, além de dar bons mergulhos nas praias lindas da ilha, está todo mundo encantado, sabe, com a possibilidade de passar o verão aqui. Então está todo mundo dando o seu melhor. Claro que a equipe é fundamental, ninguém faz nada sozinho, principalmente com a grandiosidade que o Mirage tem. O Globo da Morte, atração esperada pelos visitantes, já chegou por aqui e trouxe novos desafios. O espetáculo vai levar os artistas a fazerem as manobras a 50 metros de altura, tentando alcançar um novo recorde. Ou seja, a plateia que for conferir esse show circense vai estar entre os artistas mais corajosos do Brasil. Gira por dentro e gira por fora também, quer dizer, é um número radical que deixa as pessoas em pé e todo mundo aplaudindo e com adrenalina, sabe? É um encerramento, quer dizer, não dá para perder. O Globo da Morte que o Mirage Circus está trazendo para essa temporada, eu acho que nunca, em nenhuma ocasião, um circo trouxe para cá. Serão 2 horas de espetáculo, com capacidade para 1.300 pessoas. O show promete encantar moradores e artistas com um elenco de malabaristas, mágicos, trapezistas, palhaços, motociclistas e contorcionistas que se apresentam desde 2013 em todo o país. O Gigante Brasileiro vai abrir suas portas e espera famílias e amigos que querem se encantar com tudo o que é possível neste palco. Queria convidar todos, sabe? Venha para o circo porque vocês vão se surpreender. E olha que bacana, o desafio para amanhã do Globo da Morte. Então vai ser marcado amanhã, dia 4. O Globo da Morte do Mirage Circus vai se apresentar no rooftop de um prédio lá na região continental. E aí eles vão tentar bater um recorde, que é a apresentação de um Globo da Morte na maior altura do mundo. E isso vai acontecer em Florianópolis e a gente vai trazer os detalhes para vocês amanhã. E antes de encerrarmos a nossa edição de hoje, vamos dar uma olhadinha lá no portal da tvbv.com.br. Acesse aí em casa também, tvbv.com.br e fique bem informado. Temos aí, ó, Santa Catarina tem previsão de temporais e alerta para deslizamentos e alagamentos. Clica ali e fique bem informado. Tem também a informação sobre um homem que foi preso em Guarujá do Sul por armazenar pornografia infanto-juvenil. A Galeria Municipal de Arte, que realiza exposição com obras, de acervo artístico, tem também informações sobre segurança, porque a Polícia Militar de Santa Catarina já nomeou o novo corregedor-geral e também novo chefe aí da agência de polícia. Tem informações sobre economia e muito mais. E aqui vocês podem ficar muito bem informados. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens dessa edição você também pode encontrar lá no YouTube da TVBV. Acesse e fique bem informado. A gente informa também vocês que logo mais, depois do Band Cidade, tem as informações do Jornal da Band. Até mais, tchau, tchau!